Finalmente chegamos no Sekai Taikai. O apresentador, que aliás se chama Gunter, fala como vai funcionar o torneio e terão diversas categorias individuais e em equipes. No fim do torneio, os 4 dojos com mais pontos avançarão para as semifinais, onde os capitães irão lutar pelo título. E no fim, o dojo com mais pontos vencerá o torneio. Antes do torneio começar, temos umas interações bem importantes, onde o Daniel pergunta ao Gunter sobre a faixa do Miyagi e o Gunter passa pra ele o endereço de um mestre que deve saber sobre isso. E esse cara, convenientemente, mora em Barcelona. O Johnny troca farpas com esse japa aí, que será muito importante na trama, acredite. E indo pros adolescentes, o Kwon desafia o Rob pra uma disputa de quem chuta mais alto. E como se já não bastasse, ele propõe uma aposta valendo os quartos. Se o Kwon ganhar, ele fica com o quarto do Rob, e se o Rob ganhar, ele fica com o quarto do Kwon. E na disputa não dá outra, o Kwon voa, então ele vence o Rob e fica com o quarto dele. Iniciando aqui uma das melhores rivalidades da série. E de noite, o Rob vai falar com a Tori e ela decide dar um tempo do Rob para eles focarem só no karatê e no torneio. Dito isso, chegou o primeiro desafio do Sekai Taikai. E essa primeira categoria é praticamente o Battle Royale, tá ligado? Onde 4 dojos entrarão no tatame e cada lutador que cair será eliminado. Porém, se um dos capitães cair, a equipe inteira será eliminada. E no primeiro sorteio, convenientemente, Cobra Kai e Miyagi-Do caem no mesmo grupo. Então, chegou o momento da primeira luta entre Rob e Kwon. A luta até que estava equilibrada, porém, em um momento crucial, o Rob se distrai com a Tori e o Kwon leva a melhor. Assim, derrubando ele e eliminando o Miyagi-Do dessa categoria. Dessa forma, só fica o Cobra Kai e o dojo Iron Dragons no tatame. E esse dojo é tão cabuloso que todos os lutadores ficaram de pé, porém só fica pra luta os 2 capitães no tatame. E eles são Zara e Axel. E eu não posso deixar de falar que a Zara é a 8ª maravilha da Terra, agora podemos seguir. Enfim, o Axel sozinho amassa o Kwon e o Ion juntos, enquanto a Zara sola a Tori com facilidade e ainda provoca ela no final. E o sensei dessa galera toda aí é o Sensei Wolf, outro maluco apelão da peste. E se pra você tem cara conhecida, é porque ele é o maluco que trocou farpas com o Johnny anteriormente. Antes da próxima categoria, o Daniel vai atrás do mestre que o Gunter falou que deve saber sobre o Miyagi. Porém, quando ele chega lá, simplesmente é sequestrado e mantido em uma gaiola com cachorros. Boy, os caras vão longe demais pro karatê. Assim, o Miyagi-Do fica sem ele nas próximas fases e antes delas começarem, a Samantha vê o Axel treinando com o Sensei Wolf. E meu amigo, o Japa simplesmente espanca o moleque nos treinamentos, o Axel sofre. E no torneio, o Miyagi-Do tá péssimo, tá todo mundo lutando que nem o calango, principalmente o Rob que tá distraído. Você tá lutando igual um calango. Vai tomar no cu, seu velho da lancha. O único que ainda tenta fazer alguma coisa é o Miguel, mas de nada adianta e a equipe continua embaixo da tabela. Assim, a equipe inteira fica desunida e a Devon confessa ao Johnny que ela fez o Kenny se cagar. E após o diálogo bonito dos dois, o Johnny liga pro Daniel pedindo perdão pela briga que eles tiveram. E sobre o Daniel, usando o chaveiro de Jesus, ele se liberta e sai na porrada com esse maluco que tem uma tatuagem do Cobra Kai. Assim, ele deduz que o Chris armou esse sequestro pra ele. Antes da próxima categoria, o Miguel dá um sermão no Rob por ele estar lutando que nem um calango. Vai tomar no cu, seu velho da lancha. Então o Miguel diz ou pro Rob fazer alguma coisa ou pra ele admitir que o próprio Miguel tá lutando melhor e renunciar à liderança. A próxima categoria já é a fase de eliminação do torneio, onde sobem 2 lutadores numa plataforma gigante e a cada vez que um cair, entra outro no lugar dele. E quando todos os competidores caírem, o dojo é eliminado. Na luta do Cobra Kai, Tori e Ion não são derrubados e vencem, se classificando para a próxima fase. Assim como ninguém consegue derrubar Zara e Axel, eles são invencíveis. E na luta do Miyagi-Do, Rob se distrai com a Tori de novo e o time todo cai. Porém, temos o GOAT do nosso lado. Aí, olha como se faz. DJ Peri, tipo assim, DJ Peri, tá no ponto, é pra esculachar. Deixa os galos brincar.
Miguel salva a pátria e classifica o Miyagi-Do para a próxima fase. Mas tudo volta a piorar porque o Johnny recebe uma ligação da avó do Miguel dizendo que a Carmen teve problemas com a gravidez. Então, ele e o Miguel voltam para os Estados Unidos e no avião o Johnny liga para Amanda e fala para ela ir atrás do Kenny e mandar ele para Barcelona no lugar do Miguel. E com isso, os adolescentes vão em um bar dar uma relaxada. E nesse momento, o Kwon vê uma oportunidade de entrar na mente do Rob. Não se preocupa, ela vai ficar bem quentinha essa noite. Que filho da... A Zara, vendo que Rob tá abalado, já aproveita e vai dar ideia nele. Além de maravilhosa, é atacante, respeita. A Samantha vai dar uma volta na praia e encontra o Axel treinando. Assim, eles começam a se aproximar e a Samantha trata ele muito bem. O Axel confunde as coisas e tenta beijar ela, mas a Samantha corta dizendo que tem namorado e o clima pesa, fazendo com que o Axel vá embora. O Shosen e a Kim vão procurar os adolescentes e nessa brincadeira pinta o clima de romance e os dois simplesmente metem no meio da praia. Sim, boy, no meio da praia, o Shosen é aventureiro. No dia seguinte, vemos que o Rob ficou bêbado e acabou dormindo com a Zara. O cara simplesmente realizou meu sonho. E quem vê essa cena é a Tori e a safada da Zara aproveita pra dar uma provocada nela. O Shosen e a Kim trocando uma ideia encontram o cara que sequestrou o Daniel. Assim, o Shosen pergunta se ela conhece ele e ela diz que nunca nem viu ele antes. Assim, eles vão atrás do cara. O Shosen chama o Daniel e a Kim chama o Chris, porque ela acha que ele tá agindo sem ela. Porém, se prepare porque aqui temos o maior plot twist do mundo, pois descobrimos que quem realmente mandou sequestrar o Daniel foi o Silver, o melhor vilão de todos os tempos, vai tomando. Também descobrimos que o Silver tá trabalhando com o Sensei Wolf. E aqui temos o flashback onde mostra que quando o Silver conseguiu se libertar das acusações, ele conheceu o Sensei Wolf. E o Sensei Wolf estava falido, porém o Silver fechou um acordo com ele, que consiste em fazer com que o Miyagi-Do e o Cobra Kai sejam humilhados pro mundo inteiro. E em troca, o Silver paga todas as dívidas do Wolf e banca o dojo dele no Sekai Taikai. Assim, fecham o acordo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, vemos que a Carmen ficou bem e ela manda o Miguel e o Johnny voltarem pra Espanha e vencer o torneio. Na moral, esse drama todo foi só pra Carmen aparecer na série mesmo, porque não é possível. Mentira, porque a Devon liga pro Kenny confessando que fez ele se cagar e Miguel, Kenny e Johnny vão pra Barcelona. Assim, o Kenny vai lutar no lugar da Devon. Dito isso, Daniel fala pro Johnny que ouviu a ligação dele e eles se resolvem voltando a ser amigos finalmente. Então, chegamos na próxima categoria do torneio e essa categoria é sensacional. Nela, um lutador de cada dojo entra no tatame e lutam. Porém, podem se revezar batendo na mão do companheiro a qualquer momento. E o dojo que fizer 3 pontos vence. Cobra Kai e Iron Dragons vencem as primeiras lutas e vão indo muito bem na categoria. Porém, quando chega na luta do Miyagi-Do, Falcão e Demitri se negam a chamar o Kenny e eles acabam perdendo. E o motivo disso é que o Falcão e o Demitri acham que por ele ter voltado ao mesmo tempo que o Silver e depois de ter cagado no Miyagi-Do, imaginam que o Kenny é um infiltrado que tá tentando prejudicar o time. Assim, a equipe se desune de novo e Rob fica abalado. Então o Miguel vai acordar ele e diz pra ele ser o líder nato que é. Assim o Miguel vai seguir ele e os outros também. E do outro lado, o Silver vai com um papinho pra cima do Kenny chamando ele pro Iron Dragons. Mas o moleque nega. E quando chega a próxima luta do Miyagi-Do, que é contra o Brasil, olha só, o Rob chama o Kenny e ele brilha fazendo 2 pontos e vencendo a luta. E no fim ainda manda um recado pro Silver. Na luta do Cobra Kai, a Tori se distrai com o Rob e eles perdem. E dessa forma, como o Miyagi-Do tá com uma vitória e uma derrota e o Cobra Kai tá igual, a luta de desempate que vai decidir quem vai avançar para as semifinais será entre Miyagi-Do e Cobra Kai. Dito isso, chegou o momento da luta. E antes de começar, a Tori diz pro Rob que viu ele com a Zara. Mas o Rob diz que também viu ela com o Kwon e a Tori fala que não tá com ele e que o Kwon tava sacaneando o Rob. Como é que se diz briguinha de casal? Então, quando o Rob descobre isso, o bicho se soltou. E agora o que, meu irmão? É porradaria, dá o fight. Vai rolar uma puta briga de computação gráfica. Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar.
finalmente chegou o momento que a gente esperou desde que começou a temporada. O 1 para 1 justo, o fight final entre Kwon e Rob, onde temos uma das melhores lutas da série. Então, já sabe, né? Dá o fight. Já tava na hora. Vamos ver do que é capaz. Curado do TDAH e vence o Kwon. Assim o Miyagi-Do vence e o Cobra Kai é eliminado do torneio. E aqui eu vou criticar uma coisa relacionada ao Rob se distrair com a Tori. Que necessidade é essa que os roteiristas dessa série têm de dar destaque ao personagem e cagar completamente no outro pra fazer isso? Não precisa, boy. Dá pra dar destaque pra um e fazer os outros terem seus momentos em segundo plano também, tá ligado? E se tu acha que eu tô endoidando, se liga. Na terceira temporada, pra dar destaque pro Falcão, os caras escantearam completamente Rob e o Miguel, né? Na quinta temporada, pra dar destaque pro Kenny, avacalharam com o Falcão e jogaram o Miguel e o Rob lá pro México. E agora, pra dar destaque pro Miguel, nerfaram totalmente o Falcão, escantearam o cara de um jeito insano e ainda meteram um TDAH nojento no Rob. Eu até consigo imaginar os caras pensando nessa temporada. Então, rapazes, quais são as ideias que vocês têm pro roteiro do Sekai Taikai? Ei, chefe, e se a gente fizer uma cena animal e absurda do Falcão, do Miguel e do Rob lutando juntos? Os três melhores lutadores do Miyagi-Do lutando e se ajudando e vencendo. Não, gostei dessa merda aí não. Ei, chefe, e se a gente dar um destaque pra cada lutador em cada categoria de equipe e fazer o Rob ir muito bem nas categorias individuais, já que ele é o capitão? Não, que merda é essa, irmão? Gostei dessa merda aí não, sai. Ei, chefe, e se a gente fazer o Falcão virar um donzelo, perder pro Demitri, ser totalmente escanteado, ficar de fora do top 6 do Miyagi-Do e meter um TDAH absurdo no Rob, fazer ele perder até pros figurantes e só fazer merda. E assim a gente pode dar um destaque absurdo pro Miguel e fazer ele ser o melhor do mundo. Caralho! Enfim, depois da luta, o Silva entrega o registro ao Daniel do ano em que o Sr. Miyagi participou, onde diz que a luta do Miyagi terminou com a morte do adversário dele. O Daniel leva esse registro pro Gunther e o cara confirma que é real. E que nessa época os torneios eram mais brutais, porque eram outros tempos. E isso mexe mais ainda com a mente do Daniel. No dia seguinte, todos os dojos são chamados no saguão do hotel. E nesse momento, o Axel fica encarando o Miguel com a cara de psicopata e ficou bolado porque o Miguel é o namorado da Samantha. E a não ser que o Axel tenha um parafuso a menos, isso não faz o menor sentido. Porque o Axel só falou com a Samantha uma vez e o Miguel namora ela, tá ligado? Tudo bem, ela foi a única que tratou o Axel bem. Faz sentido ele gostar dela. Mas ele ficar bolado com o Miguel por ele simplesmente namorar ela não faz o menor sentido. Enfim, o Gunther anuncia que um dos dojos trapaceou no torneio usando doping. E esse é o dojo russo. Eu entendi a referência, Netflix. O dojo russo é eliminado e o sensei deles fica bolado. E aguardem pra ver o que esse cara vai fazer depois. Então, como os caras foram eliminados, o Cobra Kai ganha a vaga nas semifinais. Meus amigos, Cobra Kai nunca morre. E no sorteio das semifinais, se enfrentarão Tori e Samantha, Zara e figurante, Kwon e figurante e, por fim, Rob e Axel. Então, chegou o momento das lutas. E na primeira semifinal, o Kwon nocauteia o figurante espanhol, vencendo por absurdos 27-2 e se garante na final. E na outra luta, Zara vence a outra figurante e também já vai pra final. Essa é minha mulher. Então chegou o momento da luta
Então chegou o momento da luta entre Rob e Axel. E boy, o Axel é indestrutível, imparável, intocável, apelão. Ele começa a dar uma surra no Rob e abre o placar de 5-0. O Daniel manda o Rob se defender, então ele fica na defensiva e consegue conter os ataques do Axel. Assim, o gigante perde a paciência e pergunta se o Rob vai ficar de viadagem. Nesse momento, ele joga o Rob pra fora do tatame e ele cai nos braços do Kwon, que aproveita e dá uma cotovelada no Rob. O Miguel vai tirar satisfação, mas o Axel empurra ele. E quando o Gunter vai separar essa briga, ele leva um soco do sensei russo, que aproveita e manda seu time ir pra cima. Então, o lugar vira um caos e se inicia uma porradaria generalizada e cabulosa. E cadê a segurança do torneio? E por que tá geral se batendo? Se pergunta você. Irmão, é Cobra Kai, deixa a lógica de lado e se diverte, tá ligado? Enfim, o Chris vê isso como uma oportunidade de acabar com o Silver. Então ele pega a faca do Mestre Kim, que ele levou pro torneio, e vai atrás do rabo de cavalo. Mas quando chega lá, ele se dá conta de que a faca caiu do seu kimono durante a porradaria. Então o Chris começa a levar uma surra do Silver. Porém, quando o rabo de cavalo vai finalizar o velho, o Johnny chega dizendo que deve uma revanche pro Silver e eles começam a lutar. E agora sim, o Kwon tava dando um pau no Rob e a Samantha vai defender ele. Mas o Kwon chuta ela e o Axel vê isso e vai pra cima do Japa. Durante a luta dos dois, o Axel derruba o Kwon e, por azar, ele cai do lado da faca do Mestre Kim. Então o Kwon, que de tanta raiva nem tá mais raciocinando direito, começa a rir que nem um maníaco e pega a faca pra ir pra cima do Axel. O Daniel ainda vê o que o moleque vai aprontar, mas ele não chega a tempo e o Kwon ataca.